Hoje vamos estudar sobre o tema principal da Bíblia. Todos os cristãos, todos os filhos de Deus, sempre olharam para a segunda volta de Cristo, a segunda vinda dele, como o cumprimento da grande promessa divina. Jó, vivendo ainda num tempo que Cristo não tinha se encarnado, ele já falava da segunda vinda. Quando ele diz: os meus olhos verão, eu mesmo o verei. Jó estava falando da segunda vinda. Então, a volta de Cristo a essa terra será o evento mais extraordinário da raça humana. Muitos têm se perguntado como terminará a história humana. E Hollywood é muito criativo, ou os produtores de Hollywood são criativos na definição de um fim da raça humana. Então, produziram filmes como Impacto Profundo, Independence Day e, mais recente, 2012. E esse filme fala do fim do mundo no dia 21 de dezembro de 2012, porque o calendário maia só ia até essa data. E muitos acharam que por causa do calendário maia terminar, o mundo também terminaria. Então Hollywood fez esse filme. O mundo não acabou no dia 21 de dezembro de 2012, como alguns pensaram. O que a Bíblia ensina é que Cristo vai voltar. Agora, a volta de Jesus será secreta, como ensinam os proponentes do arrebatamento? De forma nenhuma. Vamos começar com Apocalipse 1:7. Abra sua Bíblia aí. Apocalipse capítulo 1, verso 7. Eu gosto muito desse verso. De fato, o tema central do Apocalipse é a volta de Cristo. Aqui no primeiro capítulo, no versículo 7, é dito: eis que vem com o quê? Com as nuvens. E o que vai acontecer? Todo olho verá. Até quantos o traspassaram? Até quantos o traspassaram? E por que é que aqueles que mataram a Cristo o verão voltar? É por causa da ressurreição especial de Daniel 12:2. Que ressurreição especial é esta? Bom, deixa eu mencionar rapidamente. A Bíblia fala de 3 ressurreições. Cristo falou de 2, lá em João 5, 28 e 29. Jesus chamou a ressurreição dos salvos de a ressurreição da vida, e a ressurreição dos perdidos, a ressurreição do juízo. A dos salvos acontece no momento que ele voltar. A do juízo, 1000 anos depois. Agora, Daniel 12:2 fala de uma ressurreição onde surgirão salvos e perdidos. Então não pode ser a primeira, nem pode ser a segunda. Tem que ser uma especial. Nós chamamos ela de especial por causa disso. Ela tem salvo e tem perdido ao mesmo tempo. Quando ela se dará? Ela vai se dar antes da primeira ressurreição. E quem serão os perdidos que ressuscitarão nela? Nós temos 2 textos na Bíblia que falam sobre isso. O primeiro deles nós lemos aqui, Apocalipse 1:7. Aqueles que o traspassaram, todos aqueles que participaram da crucifixão de Cristo e não se arrependeram, eles vão ressuscitar nessa especial. Para ver Cristo voltar, saber que eles mataram o Salvador e tornarão a morrer. Além daqueles que o crucificaram, a Bíblia, em Mateus 27, 64 em diante, ela fala de um segundo grupo. Quem são esses? Aqueles que participaram do julgamento de Jesus. Porque Cristo, na sala do julgamento, disse para eles assim, perguntaram: você é o Cristo? Dize-nos se tu és o Cristo. E eles começaram a bater nele. Então Jesus disse: em verdade vos digo, vocês verão os céus abertos. Vocês verão os céus abertos. E o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus. Então, aqueles que participaram do julgamento de Cristo e se perderam, eles também ressuscitarão na especial. E Ellen G. White inclui aí um terceiro grupo. Ela diz que ressuscitarão também os piores inimigos da verdade de todos os tempos. Esses são os ímpios. Quem são os salvos da ressurreição especial? A Bíblia faz silêncio. Mas há um texto de Ellen G. White, onde ela diz assim: todos aqueles que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo,
eles saem dos túmulos glorificados. E ela está referindo-se à ressurreição de Daniel 12:2. Vá para o último capítulo de Apocalipse, 22. Quando começa o Apocalipse, eis que vem com as nuvens. Quando termina o Apocalipse, 22:20, aquele que dá testemunho destas coisas diz, certamente, o quê? Venho sem demora. Amém? Vem, Senhor Jesus. O Apocalipse começa falando da volta de Cristo e termina falando da volta de Cristo. Esse é o tema central. De fato, o tema central do Apocalipse é Jesus Cristo. No capítulo 1, ele é aquele que caminha entre os castiçais de ouro. No capítulo 2 e 3, ele lidera a sua igreja através dos séculos. No capítulo 4, ele se assenta com o Pai no seu trono. No capítulo 5 e 6, ele abre os 7 selos. No capítulo 7, ele lidera os 144.000. No capítulo 8 e 9, ele toca as 7 trombetas. No capítulo 10, ele conduz seu povo através da experiência do desapontamento. No capítulo 11, ele protege sua palavra, as 2 testemunhas mártires. No capítulo 12, ele conduz a sua igreja no deserto. No capítulo 13, ele vence as 2 bestas. No 14, ele evangeliza o mundo. No 15 e 16, ele derrama praga sobre os impenitentes. No 17, ele derrota a prostituta e a besta escarlate. No 18, ele derrota a Babilônia. No 19, ele volta montado no seu cavalo branco. No 20, ele prende e destrói Satanás. E no 21 e 22, ele nos devolve o jardim do Éden. Você tem dúvidas que o Apocalipse se centraliza em Cristo? Estudar a profecia é estudar Jesus Cristo. Ele está presente, ele permeia o livro. Por isso, muito bem diz o primeiro verso, revelação de Jesus Cristo. É uma revelação dele, sobre ele. Agora, por que é que ele tem que voltar? Já se perguntou? Por que é que Jesus tem que voltar? Eu estava em Curitiba, no ano passado, pregando numa igreja. Quando terminou o culto, eu estava me despedindo à porta. Eu estava lá, dando atenção às pessoas. Uma irmã da igreja chegou e disse, pastor Arilton, eu trouxe na igreja hoje uma amiga. E ela queria pedir o senhor uma oração. O senhor pode? Eu disse, claro. E eu voltei-me para a amiga que nos visitava e perguntei para ela assim, e qual é o motivo que você deseja que eu ore? Ela disse, pastor, há 6 meses eu me divorciei. O meu esposo tornou-se violento e uma ameaça à minha família. Eu tenho uma filha de 5 e outra de 3. Há 6 meses eu me divorciei. Ele não aceitou. E há 2 meses ele foi lá em casa, pegou nossas 2 filhinhas e levou para passear. Ele enforcou as 2 e depois se enforcou. O senhor pode orar por mim? Eu fiquei pensando naquela mãe, na primeira noite que ela deitou na sua cama e não estavam ali as 2 filhas, a quem ela colocou para dormir por 5 e por 3 anos. É por isso que Jesus tem que voltar. Eu perdi um pai há alguns anos atrás. Perdi meu pai. Meu pai trabalhou para uma empresa 21 anos. E depois de 21 anos de trabalho, essa empresa demitiu a todos os funcionários sem pagar R$1 de direito trabalhista. E meu pai lutou na justiça até o dia da sua morte, tentando reaver seus direitos. E morreu sem ver R$1. É por isso que Jesus tem que voltar. Agora, o que vai acontecer quando ele voltar? Simples. Primeiro, quem é que vai vir com ele?
Jesus disse assim em Mateus 25, 31. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e quem virá com ele? Todos os anjos. Lembra de silêncio no céu meia hora? Apocalipse 8:1. É porque todos os anjos virão com Jesus. Porque eles terão uma missão especial. E qual será a missão especial dos anjos na volta de Jesus? Reunir as famílias. Essa será a missão dos anjos. Eles vão reunir pai, mãe, irmãos, filhos, cônjuges, primos, tios. Os anjos irão reunir as famílias. O que vai acontecer quando Jesus voltar com os justos que morreram? Paulo é quem responde. 1 Tessalonicenses 4,16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, a 7ª trombeta, descerá dos céus, e os mortos em Cristo farão o quê? Ressuscitarão primeiro. Então não me venha com essa história de que quem morreu já foi para o céu, está na glória. Mentira! Quem morreu está morto. Quem morre não pode nada. Inclusive, se não levar para o cemitério, nem para lá ele vai. Ele fica onde morrer. Alguém tem que levar. Morto não faz nada. Não me venha com essa história que o morto apareceu para conversar com alguém. Morto não conversa. Morto não tem consciência. Não me venha com essa história de reencarnação. Isso é diabólico. Isso é doutrina do diabo. Ninguém se reencarna. Morreu, está morto. E tanto Jesus quanto Paulo e outros autores bíblicos usaram uma expressão muito clara: o sono da morte. Por que estão dormindo? Porque você, quando dorme, não tem consciência e nem vê o tempo passar. Então não importa se uma pessoa morreu há 1000 anos ou há 3000 anos atrás, ele morreu, fechou os olhos, e quando abrir, será numa ressurreição, ou na primeira ou na segunda. Dos salvos é na volta de Cristo. Então os justos que morreram, eles fecharam os olhos naquele momento. Vamos pensar aqui em John Hus, 1414 ou 13, queimado em praça pública. Qual foi a última visão que teve John Hus? Os seus algozes por ali com as tochas, todo mundo blasfemando contra ele, contra o seu Cristo. As tochas acenderam a fogueira, o corpo dele foi queimado. Esta é a cena. Os olhos dele se fecharam. E quando John Hus abrir seus olhos, ele verá Cristo voltando em glória e majestade. Não naquele corpo que ele possuía, agora num corpo glorificado, sem nenhum defeito, sem nenhuma doença, sem nenhum vestígio do pecado. O que vai acontecer com os justos que estiverem vivos? Paulo também responde: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos o quê? Transformados. A isto chamamos de glorificação. O que é glorificação? É a mudança que vai haver na natureza quando esse corpo corruptível tornar-se incorruptível, esse corpo mortal tornar-se imortal. Então nosso corpo será como era o de Adão quando saiu das mãos do Criador. Não na estatura de Adão, porque nós vamos guardar a nossa estatura e nossa fisionomia, e todos nós cresceremos nos céus até a estatura de Adão e Eva. Falam mal dos baixinhos, nós cresceremos mais no céu. Quem já é grande não vai crescer tanto. Mas todos um dia a raça humana atingirá a estatura de Adão e Eva. Isto é glorificação, é o ensino da Bíblia. É a recompensa sendo dada somente na volta de Cristo. O que vai acontecer com os ímpios que estão mortos? Apocalipse 20, verso 5. Os restantes dos mortos não reviveram,
até se completarem os 1000 anos. Ou seja, Cristo volta, os salvos ressuscitam e os mortos ímpios continuam mortos, com exceção desses que mataram a Cristo ou participaram do seu julgamento. Os demais ficarão todos na sepultura do jeito que está. Eles só ressuscitarão 1000 anos depois da volta de Cristo, depois do milênio, para o juízo executivo. E o que vai acontecer com os ímpios que estiverem vivos quando Jesus voltar? Paulo diz: então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Então os eventos sobrenaturais que acompanharão a volta de Cristo vai matar todos os ímpios que estiverem vivos. Muitos morrerão no decorrer das pragas e outros morrerão apenas com o esplendor da volta de Jesus. E esse quadro caótico é pintado na abertura do 6º selo, em Apocalipse 6, 14 a 17. Quando eles fogem, se escondem nos montes, nos penhascos, nas cavernas e pedem aos rochedos que caiam sobre eles. É o desespero de saber que está eternamente perdido. E sabe o que é que os ímpios experimentarão nesse momento? O mesmo que Cristo experimentou na cruz, ao ser separado de seu Pai. Agora uma última pergunta. Quem é esse que volta sobre as nuvens dos céus? Quem é esse que está voltando? E dentro do Apocalipse capítulo 1, eu queria destacar 2 características desse Jesus que está voltando. A primeira delas aparece no versículo 5. Diz assim, que esse que volta com as nuvens dos céus, verso 5, segunda parte, é aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Eu gosto desse verso. Primeiro porque nós somos libertos de qualquer pecado, como vimos. Mas esse verso tem uma palavra que para mim é chave. Aquele que nos ama. O verso mais conhecido da Bíblia, João 3,16. Fale comigo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha. Porque Deus amou o mundo como? João, o discípulo do amor, conhecia bem a linguagem do amor. E ele poderia ter usado em João 3,16 vários verbos para amor, como filéu, eros, estergo, ágape. Mas João não preferiu. Ele disse assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Como que Deus ama? Eu não sei. De tal maneira. Eles diziam para mim que eu entenderia melhor o amor de Deus depois de um evento na minha vida, depois que eu me tornasse pai. E isso é uma grande verdade. Depois que você se torna pai ou mãe, você entende melhor o amor de Deus. Aí está Rafael. Aqueles que estiveram aqui no domingo à noite, viram os meus 2 filhos. Às vezes a gente viaja muito. Outro dia eu preguei numa quarta-feira em Curitiba, na quinta eu preguei em Recife, na sexta eu preguei em Altamira e no sábado em Santarém. E às vezes eu chego em casa cansado da viagem, e aí você toma aquele banho, deita na cama, liga o ar-condicionado, e na melhor hora da madrugada, 1 hora, quando você está em sono profundo, quem é que grita lá no quarto? Rafael. Ele fica no outro quarto, tem o berço dele lá, ele dá um grito, começa a chorar. Quando eu estou viajando, minha esposa é quem cuida. Quando eu estou, eu faço questão de cuidar. E eu vou lá no quarto, pego esse garoto, e agora está acontecendo o mesmo com o Mateus também, que aprendeu com ele, parece. E eu começo a passear com esses garotos.
para lá e para cá no quarto. Eu olho para o rostinho dele e digo assim: filho, dorme. Teu pai está morrendo de cansado. A minha cama está me chamando. Parece que quanto mais você fala, mais os olhos se arregalam. Como que dizendo assim: pai, vamos brincar? E essa brincadeira na madrugada, às vezes dura meia hora, 1 hora, 1h30. E eu passeando com esse garoto para lá e para cá. Eu olho para ele e digo assim: filho, teu pai está morto de cansado, mas ele só vai te colocar no berço quando você estiver dormindo em segurança. Porque enquanto você precisar de mim, o pai vai estar aqui. Porque você é a coisa mais especial que o pai tem. E eu me pergunto, por que eu amo tanto esse garoto que nem falar direito sabe? Ele nunca fez nada para mim. Por que eu amo tanto? Não é porque ele fez, é porque ele é. Quem ele é? Meu filho. É por isso que eu amo. Eu queria que você entendesse só isso nessa noite. Sabe por que Deus te ama? Porque você é filha. Você é filho. Deus não te ama pelas coisas que você faz. Deus te ama por ser quem você é. Um filho e uma filha de Deus. Nada do que você faça vai levar o Pai a te amar menos. Você pode sair da igreja hoje e escolher ser um ateu, nunca mais ler a Bíblia e se revoltar contra Deus. Ele vai te amar do mesmo jeito. Você pode escolher sair da igreja hoje e entrar para o mundo do crime, para o mundo das drogas, para o mundo da prostituição. Ele vai te amar do mesmo jeito. Nada do que você faça vai levar o Pai a te amar menos. Porque Ele não te ama pelas coisas que você faz. Ele te ama por ser quem você é. E todas as vezes que nós pecarmos e nós formos ao fundo do poço, erga seus olhos para o céu e diga: eu tenho um Pai que me ama. Ele nunca vai me rejeitar. Porque esse garoto pode me dar o trabalho que for nessa vida. Eu nunca vou rejeitá-lo. Ele tem de mim um cheque em branco. O primeiro capítulo de Apocalipse apresenta uma segunda característica sobre esse Cristo que está voltando. E ela aparece no verso 18. Aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Cristo um dia morreu, mas Ele ressuscitou. E Ele tem as chaves da morte e do inferno. Não existe um local físico, o inferno. Na Bíblia a palavra inferno é a sepultura. Jesus tem a chave da morte e da sepultura. E um dia Ele vai abrir todas as sepulturas, salvos e perdidos. Mas para os salvos Ele vai abri-la para dar a eles a vida eterna. Então Cristo tem poder sobre a morte. Então o Evangelho apresenta a solução para todos os problemas da humanidade, inclusive a morte. Todos os problemas, o Evangelho tem saída, inclusive a morte. Cristo vai trazer de volta as pessoas que nós amamos e que um dia a morte levou. Aqui está meu pai, minha mãe, o mais velho, até o caçula. Aqui estou eu. Nós éramos 9 filhos. 7 homens e 2 mulheres. Aqui está minha esposa, Juliana,
quando nós ainda namorávamos. E este foi o final de semana que eu a trouxe para apresentar para minha família. E eu fui na casa de familiar por familiar, apresentando minha noiva. E depois eu fui na Bahia para fazer a mesma coisa com a família dela. Aqui está meu irmão, de camisa azul, chamado João. Eu chamava ele de Dão. O nome dele é João, Dão. Todos os meus irmãos são especiais para mim. Ele de uma forma singular. Por quê? Porque esse irmão, desde cedo disse para mim: Arilton, você vai estudar. E eu, quando comecei na escola pública, uma família muito simples, eu tinha 4 livros. E a minha mãe os colocava dentro de uma sacola de arroz, de 5 quilos. Eles davam certinhos ali. E era nessa sacola de arroz que eu levava meus livros para a escola. Um dia eu cheguei em casa com a minha sacolinha de arroz, e esse meu irmão havia comprado para mim uma mochila de colocar nas costas, que tinha aquele clipe que você gira para fechar a tampa. Eu quase desmaiei. E na mesma hora eu coloquei meus livros ali dentro, e eu fiquei: mãe, que horas são? Está na hora de ir para a escola? Não, menino, vai dormir ainda. E à noite parece que não passava. E quando amanheceu, eu coloquei a mochila nas costas e fui para a escola. Agora eu me tornei o único aluno que tinha esse tipo de mochila. – 7 de setembro, a minha escola ia desfilar, ele me levava. E enquanto eu estava ali marchando com os garotos e cantando aqueles hinos, da época de um Brasil mais cidadão, né? Nós somos da pátria amada, fiéis soldados, por ela amada. Eu olhava para a multidão e lá estava meu irmão. Ele ia caminhando junto comigo, no meio da multidão, e eu olhava para ele, ele acenava para dizer: estou aqui. Cruzávamos toda a avenida e lá no final ele me esperava. Um dia eu cheguei em casa e disse assim para minha família: passei no vestibular para teologia. E meu irmão começou a chorar. Eu disse: não estou entendendo você. Eu vou realizar meu sonho de ser pastor. Ele disse assim, inclusive foi o Elbert com a gente, lá em 91. Fizemos juntos o vestibular, num domingo saiu o resultado. Ele disse assim: eu não queria que você passasse, mas você sempre me incentivou. Ele disse: é porque você vai para longe. Eu não queria você longe. E eu fui para a Bahia. E nesse domingo que eu estava apresentando minha futura esposa para ele, o que eu não sabia é que esta se tornaria a nossa última foto. Eu viajei na segunda, dias seguintes, ele chegou do trabalho na madrugada, ele dirigia um caminhão, a empresa o levaria para casa num carro da empresa. Ele disse para os colegas: eu vou tirar um cochilo aqui na cabine do caminhão, até que o motorista da empresa chegue, e quando ele chegar às 6 da manhã, vocês me acordem. Eram as 4 da manhã. Ele sentou-se ali na cabine do caminhão, e quando foi 6 horas, o motorista da empresa chegou. Quando foram chamá-lo, ali sentado, ele havia falecido. 51 anos, sem nenhum problema de saúde. Jogava bola todo final de semana. Era um domingo e chovia muito. E nós levamos o corpo do meu irmão para o cemitério. Como foi triste aquele dia para mim. Não só de separar, não só por ser a primeira pessoa da família a falecer, nós nunca mais seríamos os 11. Jesus vai voltar para devolver para você as pessoas que você ama. Ele vai devolver. Vai devolver os filhos que você perdeu, a esposa que você sepultou, o marido que você deixou lá no cemitério.
o irmão que você tanto amava, a irmã que faz falta, o teu pai, tua mãe. Jesus vai devolver todos. É por isso que ele vai voltar. Ele não era adventista. Estava sempre comigo na igreja, todos os acampamentos de carnaval. Mas eu alimento no meu coração uma esperança muito grande de que ele está salvo. Porque mesmo não sendo um adventista, ele sempre tinha um coração muito puro. Uma pessoa muito boa. Estávamos dormindo no mesmo quarto e conversando do céu. Eu falava para ele como vai ser o céu. Ele me perguntou assim: Lilton, no céu vai ter futebol? Porque uma das paixões da vida dele era o futebol. Como uma criança inocente pergunta para a gente as coisas. Eu falei: Dão, eu não sei se no céu vai ter futebol, mas eu sei de uma coisa: tudo no céu vai te dar muito mais alegria do que te dá o futebol hoje. Porque o céu será um lugar perfeito. Eu quero reencontrá-lo. E você tem alguém que você quer reencontrar. Por que Jesus não voltou ontem? Ele não voltou ontem porque ele está esperando você. Você acertar as coisas. Você põe em ordem a sua casa. É por isso que ele não voltou. Ele está esperando você. Porque se ele tivesse voltado ontem, talvez eu e você teríamos ficado de fora. E se nós perdermos o céu, nós teremos perdido tudo. Pai Santo, não sabemos quanto tempo ainda temos que esperar para rever as pessoas que nós amamos e que a morte levou de nós. Eu não sei quanto tempo mais terei que esperar para rever meu irmão, para rever meu pai. Pessoas que nós tanto amamos. E como a dor da saudade nos maltrata. Mas obrigado pela tua promessa de Apocalipse 21, verso 4. Onde o Senhor diz que quando o Senhor voltar, o Senhor vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá. Já não haverá pranto, nem luto, nem dor. Porque as primeiras coisas passaram. Alimenta-nos nessa noite com essa esperança. E ajuda-nos a fazer o devido preparo para estarmos prontos naquele dia. E ao encerrarmos a oração dessa noite, queremos encerrar orando a mesma oração que aquele ladrão um dia fez na cruz. Senhor, quando vieres em teu reino, não te esqueças de nenhum de nós. Por Cristo te oramos. Amém.